Veja uma coisa interessante. Particípio de verbo. O que é particípio de verbo? É aquele que tem DO. Na maioria dos verbos, 90% tem DO. E os 10% tem os diferentes. Como é que eu encontro o DO? Sempre usando tinha e havia. Quando você usa tinha e havia, você vai falar tinha comprado, havia comprado, tinha iniciado, havia iniciado. Mas se você falar foi, se o verbo só tem um particípio, você vai falar foi iniciado e foi comprado. Então, os três são idênticos. Mas se ele tem dois particípios, o DO é para o tinha e havia. E o diferente é para o foi. Ok? Então, por exemplo, eleger. Você vai falar tinha elegido, havia elegido e foi eleito. É assim que você descobre o particípio normal, que é o DO, e o diferente, que é normalmente conhecido usado pelo foi. Então, aqui nós vamos tratar na regra 10 do particípio do verbo. Para você formar tempo composto, você vai usar o que eu acabei de falar, o ter e o haver. Então, nós, quando conversamos na rua, a gente fala muito. Tinha comprado, havia comprado, ele teria comprado, ele teria falado. Então, você usa ou terei comprado, haverei comprado. Haverei fica muito feio, então a pessoa usa muito eu tinha. Então, vamos lá. Quando for o tempo composto, você vai usar os auxiliares ter e haver. Então, eles tinham bebido as limonadas. Elas haviam comido os salgadinhos. Os artistas tinham preparado as cenas. Em qualquer deles, eu posso usar tinham ou haviam. Então, eles tinham bebido, haviam bebido. Eles haviam comido, tinham comido. Os artistas tinham preparado ou haviam preparado. Isso é para formar o tempo composto. Mas ele também pode formar a voz passiva analítica. Como que a gente aprende a voz passiva analítica? Você tem que ter uma frase que tenha... Você aprendeu lá na aula de verbo. Então, volta lá para rever vozes verbais. Então, tem sujeito, verbo significativo e objeto direto. Você faz um X, o que vai acontecer? O objeto direto vai virar sujeito paciente, vai entrar a voz passiva analítica, quer dizer, entra o verbo ser para formar uma locução verbal de particípio e o sujeito agente vira agente da passiva, sempre fazendo a pergunta por quem. Aqui, ninguém nunca vai falar eles tinham bebido por quem. Nunca vai falar eles haviam comido por quem. E nem tampouco os artistas tinham preparado por quem. Mas na voz passiva sempre vai caber a pergunta por quem, mesmo que o agente passivo esteja escondido. Então, olha só. As maçãs foram devoradas por nós. As maçãs foram devoradas por quem? Por nós. Os salgados serão comidos por todos. Os salgados serão comidos por quem? Por todos. Agente da passiva. Todos seriam carregados pelas pessoas. Todos seriam carregados por quem? Pelas pessoas. Então, há uma grande diferença entre o tempo composto e a voz passiva analítica. Qual é essa grande diferença? Primeiro, no tempo composto tem que aparecer o verbo ter e o haver. Segundo, o particípio nunca varia, é sempre com o. Eu vou falar eles tinham bebido, o eles é masculino plural e o não mudou. Se eu puser elas tinham bebido, elas é feminino plural e o continua. Agora olha aqui, as maçãs foram devoradas. Estão vendo? Quando o particípio varia, você já sabe, não é tempo composto, é voz passiva. E por isso cabe a pergunta, por quem? Foram devoradas por quem? Por nós. Serão comidas por quem? Por todos.
seriam carregadas por quem? Pelas pessoas. Então agora vamos treinar para entender bem essa diferença. Olha só, o juiz tinha iniciado o jogo. Auxiliar ter, iniciado é o particípio. Na realidade, por que isso aqui chama tempo composto? Porque tem o verbo ter, tem o particípio, que não varia e não cabe a pergunta por quem. A juíza teria interrompido a partida. Teria, verbo ter, interrompido particípio, que formou? Tempo composto. Juiz é masculino e juiz é feminino. Continua tudo ó. Se eu falasse os juízes tinham iniciado. Então, o particípio do tempo composto nunca muda. Ela havia completado a tarefa. Olha lá. Haver mais particípio formou tempo composto. Eles haviam discutido a situação. Haver e discutir. Tempo composto. Vocês tinham trazido os mapas? Verbo ter, particípio, formou tempo composto. Vocês haviam organizado as mesas? Verbo haver, mais particípio, formou tempo composto. Elas teriam anotado as regras? Ter, mais particípio, tempo composto. Eles haveriam distribuído os cartazes? Auxiliar haver e particípio distribuído. Todos terão comido os pastéis? Terão, verbo ter, mais particípio, forma tempo composto. Todas haverão devorado as sobremesas? Haver e particípio. E a menina tinha entornado a água? Verbo ter e particípio. Notem, o tempo composto, o particípio, nunca deixa de ser o. Não importa se fala de masculino ou feminino. Agora olhem que na voz passiva analítica tem que ter concordância e o particípio vai ter tudo. Masculino, feminino, singular e plural. Vejam só, os livros foram comprados a prazo. Foram comprados por quem? Alguém comprou, nós não sabemos quem é. As revistas seriam canceladas por nós. As revistas seriam canceladas por quem? Por nós. Foi escolhida a rainha da festa. Foi escolhida por quem? Quer dizer, a rainha foi escolhida por quem? O agenda passivo está escondido. Fora coroado o rei da festa. O rei da festa fora coroado por quem? O agenda passivo está escondido. Muitos rapazes serão vistos na quadra. Muitos rapazes serão vistos por quem? Pela plateia que está lá, né? Mas aqui não está escrito. Mas poderia ter escrito: muitos rapazes serão vistos pela plateia, pelo público na quadra. As modelos seriam admiradas na passarela. As modelos seriam admiradas por quem? Pelo pessoal que está lá para ver as modelos. Vários soldados são feridos pelos inimigos. Vários soldados são feridos por quem? Pelos inimigos. Aqui o agenda passiva está escrito. Várias enfermeiras serão contratadas pelo SUS. Várias enfermeiras serão contratadas por quem? Pelo SUS. É o agente da passiva. Os homens seriam contaminados pelo vírus. Os homens seriam contaminados por quem? Pelo vírus. Agenda passiva. O cantor foi aplaudido pela multidão. O cantor foi aplaudido por quem? Pela multidão. A modelo seria escolhida pela empresa. A modelo seria escolhida por quem? Pela empresa. Notem, olha a diferença. Locução de tempo composto, o particípio sempre com O. Locução verbal de particípio tem que ter masculino, feminino, singular e plural e cabe a pergunta por quem e tem agente da passiva escrito ou escondido. Viu como é que é fácil? Então, a partir de hoje, viu? Locução verbal de particípio, lembre-se. Muda é voz passiva analítica. Não muda é tempo composto. Curtam, compartilhem. Ajude a professora Vera Reis
ensinar português para o Brasil.